Nossa palestra é sobre prosperidade e vendas particularmente. A questão de se obter resultado é uma coisa muito simples, mas que depende do sistema de crenças que a pessoa tem. Se não entender isso, fica a vida inteira lutando sem resultado nenhum. Todos nós somos feitos de átomos. Isso é de extrema importância e muita gente não sabe disto. Parece incrível, mas se você pegar gerente de loja num shopping e perguntar o que é átomo, não sabe, nunca ouviu falar disto. Então, vocês imaginem o tamanho do problema. Numa favela, a matrix que eles vivem é tamanha que eles não têm a menor noção da realidade. Nenhuma. Por isso que eles estão lá. E por isso que enquanto não mudar essa situação da consciência deles, não há como sair dali. E é por isso que não se consegue entrar numa favela de jeito nenhum. Alguns controlam a favela inteira e não há forma do conhecimento chegar até eles. E sem a expansão da consciência deles, eles jamais sairão de lá. Eles não têm a menor ideia de como funciona o mundo. Na classe média, não é muito diferente disso. Por quê? Porque a classe média está debaixo de uma tremenda lavagem cerebral, desde que nasce. Todas as formas de informação que chegam são controladas, informa-se o que se quer, não a realidade, omite-se tudo que possa gerar conhecimento e propaga-se todo tipo de coisas inúteis só para distrair a atenção das pessoas. Então, se vocês pararem um pouquinho para analisar isto, vocês verão como fica difícil prosperar, seja dinheiro, seja espiritualidade, seja saúde, seja lá o que for. Tudo é feito de átomos. Todo átomo tem um campo eletromagnético. Todo campo eletromagnético atrai frequência igual a ele. Isto é, você manda 90, volta 90. É impossível você escutar a CBN 90.5 na antena 1, 94.7. É impossível. Então, se você manda carência, volta carência. Mandou raiva, volta raiva. Mandou ódio, volta ódio. Mandou desespero, volta desespero. Mandou desemprego, volta desemprego. Mandou miséria, volta miséria. Mandou dívida, volta dívida. Enquanto não houver uma mudança nessa frequência que a pessoa emana o tempo inteiro, não há a menor possibilidade de mudar algo na vida da pessoa. E essa frequência que a pessoa emana pode ser traduzida com um nome: ego. Então vocês veem pessoas que estão fazendo ressonância há 1 ano, há 2, há 5, seja lá quanto for, entrou de um jeito e saiu do mesmo jeito. Então a pessoa achar que vai ter um passe de mágica sim, e que ela não precisa mudar nenhuma crença e ter resultados é absolutamente delírio, ilusão, alucinação. O resultado que a pessoa está tendo é igual ao que ela é. É simples. Se na sua vida está cheia de dívida, as dívidas estão na sua cabeça. Se tem prosperidade, é porque você tem prosperidade na sua mente. Você emana prosperidade, volta a prosperidade. Então, agora você imagine, se você recebe uma lavagem cerebral desde que nasceu, essas crenças emanam uma determinada frequência, tá claro isso? Tudo que você pensa e sente emana uma frequência. Se põe uma ideia na sua cabeça que é falsa, que é uma mentira, o que acontecerá? Você atrai esta mentira para sua vida. Lógico, evidente. Por exemplo, o que é uma crença? É tudo aquilo que você acredita. No caso dos corretores de imóveis, por exemplo, vendedores em geral, o que eles acreditam? Que devem pôr pressão em cima do cliente para que ele compre. Os chefes, os gerentes de vendas, muitos deles ensinam o quê? A pôr pressão. Uma cliente corretora já fez 18 contatos bons. Fechou quanto? 0. Então, clientes corretores, eu tenho vários e todos na mesma situação. 1 ano e quantas vendas? 0. Sabe que o corretor trabalha de graça, né? Então, é o perfeito funcionário, porque você não tem custo nenhum e põe ele para fazer atendimento ou contato, ou seja lá o que for. Essa pessoa não deveria ser treinada corretamente? Toda venda é indireta. Quem que inventou esta crença de que tem que pressionar para vender? Isso é uma crença. Eu estou dando esse exemplo para vocês verem o que é sistema de crenças. Como que você aborda o cliente? Põe pressão interna e externa. Isso tem que ficar bem claro, né? Ah, não, eu não pressionei externamente o cliente. Tá, e internamente o que você sente? Eu tenho que vender. Eu tenho que pagar as contas. Eu tenho dívida. Ou preciso, ou necessito, seja lá qualquer pressão interna que você está colocando. Então vocês já viram, né? Pois ansiedade não vende. O cliente pode estar a 1 milhão de quilômetros de você. Se você sentir ansiedade por vender, não vende. Agora, imagine se ele estiver perto e você
pondo pressão em cima dele, externa também. Então vocês veem como é sutil conseguir que não se tenha resultados. Perceberam? Por que não ensinam o correto? Isso é um mísero exemplo para vocês perceberem que tem muito mais coisas no reino da Dinamarca do que se vê, do que se percebe. Teria que assistir o Matrix, o filme, umas 100 vezes para ver se a ficha cai. O Morpheus, ele fala pro Neo assim: conhecer o caminho não é percorrer o caminho. Perceberam? Conhecer o caminho não quer dizer absolutamente nada. Tem que percorrer o caminho, isto é, ser. Tem uma outra cena que ele fala: não pense, seja. Perceberam? Você não pode pensar, tem que ser. Agora, como é que você não põe pressão no cliente, nem interna, se você não é? Percebeu? Se você não está vivenciando aquilo, se não é vivenciado, você vai pôr pressão, porque você não tem confiança no sistema, o universo, como o universo funciona. Se você não entende isso, não acredita nisso, não tem a menor ideia, quer dizer, você não sabe como são as leis fundamentais que regem esta coisa, certo? Então, se você não sabe quais são as leis que regem isso, imagine, você fica num plantão, é sorteado, entrou o sujeito com seu número. E aí, qual é a técnica correta de venda? Qualquer venda, qualquer produto, qualquer coisa, soltar, não pôr pressão, é o inverso, não põe pressão. Quanto menor a pressão, maior o resultado. O que tem que fazer um corretor? Só mostrar o apartamento, a casa, o imóvel, só mostrar, demonstrar, só isso, mais nada. E solta a venda. Não é ridiculamente simples isso? Ok, a cliente vem, 1 hora explicando isso, tá explicado, volta daqui a 2 meses. Aí ela volta, quantos clientes possíveis compradores? 18 contatos, tá bom. E 0 venda. Entendeu aquilo que tinha sido explicado há 2 meses atrás? Não. Entrou o cliente, pressão em cima. Aí eles não fecham. Aí vem o chefe e manda botar mais pressão ainda no próximo. Agora, o chefe não sabe? Essa é a perguntinha. O chefe não sabe que quanto mais pressão põe, menos resultado tem. Se você tem 80 corretores e tem lá 80 apartamentos ou 300, não importa. Existe uma demanda grande. Então eles sabem que, de um jeito ou de outro, vende o empreendimento inteiro. Mais dia, menos dia, tem 3 anos para construir, vende. E eles não estão nem um pouco preocupados em vender o empreendimento. Por quê? Porque a demanda é enorme, todo mundo comprará e os corretores ficarão se matando para tentar vender. Precisa ter corretor lá na frente, certo? Então põe 30, 40, 80. Eles desistem, põe mais 30 no lugar deles, desistem, põe mais 30 e assim vai. Por que essa regrinha não é ensinada para ele? Porque esta regra é o poder absoluto. Esta regra dá poder absoluto para a pessoa. Nada mais pode dominar uma pessoa que entenda esta mera regrinha. Solta, solta. Solta que vem. Quanto mais soltar, mais vem. Agora imagine todos os 7 bilhões de habitantes doutrinados para se apegar. Ego, disputa, competição, a luta feroz, que é o que eles passam, pouco recurso e muita gente. Então, guerra, a selva. E isso há milênios e milênios e milênios sendo posto na cabeça das pessoas. Por todos os meios possíveis e imagináveis. Tem que competir. Se é para competir, é agarrar, lutar, né? Por todos os meios. E aí qual é o resultado que está dando? Olha o planeta. Olha o todo do planeta e vê qual é o resultado que está dando essa ideologia. Pega um avião, Rio-São Paulo, e olha para baixo. Do Rio vindo para São Paulo, você olha para baixo, fica olhando para baixo. O que você vê? Favela, favela, favela. O avião deve estar uns 350, 400 por hora. Quantos minutos de favela? Muitos minutos de favela embaixo. A 400 por hora. Você só vê a favela. No avião, favela, 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 favela. Então quem só enxerga Avenida Paulista, Faria Lima, Berrini, Alto da Lapa, Morumbi, Jardins, aqui, pode ter uma ideia de que o Brasil é isso. É isso aqui. Isso aqui é a ilha da ilha da ilha. O resto é um mar de favela. E isso em todos os lugares do Brasil, em todas as capitais. Qualquer lugar que você desça de avião é favela, favela, favela. É só olhar para baixo, vai vendo. Então qual é o resultado que está dando? Essa miséria toda? Essa criminalidade toda? Esse é o resultado. E na vida pessoal de cada um? Estão conseguindo a casa, carro, apartamento? Mais um namorado? Mais ter saúde? Qual é o resultado que está dando aí? O pior possível. Nas anamneses que eu faço, a realidade nua e crua, ela aparece. Tá lá. Os pedidos são praticamente os mesmos. Muda só detalhes. Mas é aquilo que sempre, né, que eu sempre falo. Portanto, se fosse possível fazer uma anamnese com 50 milhões de brasileiros, daria o quê? A mesma coisa, certo? Hoje tem uma pilha de casa, carro, apartamento desse tamanho. Se fosse 50 milhões, né? Seria 50 milhões de casa, carro, apartamento. Mais as doenças. Se fosse os 200 milhões de brasileiros, seria uma pilha de papel de casa, carro, apartamento, 200 milhões. Aí você tem o Brasil inteirinho. E se estendesse isso pelo mundo, 7 bilhões de folhinhas, né? Se pudesse me entregar,
criar 7 bilhões de folhinhas com os pedidos iguaizinhos. Muda, acresce um precatório que a pessoa quer receber, um gerente liberar um cheque especial, passar no concurso, esse assim. N. Só essa coisa do concurso já diz que tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? Porque o país inteiro quer passar num concurso, então nós vamos ter um país inteiro de funcionários públicos. Pois é, agora vocês vejam que interessante. Se fosse dada essa escolha para as pessoas, elas não escolhem isso. Vê o que é sistema de crença. Se tiver, na próxima eleição, um partido que defenda cargo público para 200 milhões de brasileiros, não ganha. Não ganha. Por que não ganha? Porque volta a crença primeira que foi imposta lá na criancinha. É uma guerra. É um passar por cima do outro. É um pisar na garganta do outro. Então como que os 200 milhões poderão conviver em paz, cada um com o seu cargo? Vocês percebem? Isso chama-se ideologia. E nem tem um partido para você votar que defenda isso. Nem tem, esquece. Tem 32 no momento, mas não tem nenhum que vá defender uma coisa dessa. Isso já acabou há muito tempo atrás. Percebem? À medida que as décadas foram passando, a mentalidade de selva, ou o cérebro reptiliano, foi tomando conta completamente do neocórtex. Porque você tem aqui embaixo o cérebro reptiliano, aqui bem na coluna, e camadas em cima dele, e a última camadinha lá de 4 milímetros, o neocórtex. Esse que dá aí a ideia do Homo sapiens, que gerou isso aí. 4 milímetros. Contra um enorme pedaço de cérebro lá embaixo, que controla toda a atividade automática, autônomo, fome. Perceberam? E todas as emoções, né? Raiva, ódio, ciúme, inveja, matar, perseguir, território. Então, na verdade, a lavagem, ela é feita para se inutilizar o córtex, para aquilo ficar irrelevante, cheio de besteiras, porque aí o cérebro reptiliano domina completamente. Então, quando o corretor se agarra num sujeito que entra no plantão, quem que está no comando? O cérebro reptiliano. Quem que tem que vender a qualquer custo? O cérebro reptiliano. Quem que tem que pagar as contas? O cérebro reptiliano. Quem que não vê outro jeito, a não ser vender a qualquer jeito, de qualquer jeito? O cérebro reptiliano.